Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para falar da lua nova, que vai ser no dia 21 de janeiro, às 5 horas e 53 minutos da tarde. É a lua nova no signo de Aquário, a primeira lunação do ano, e tem realmente uma cara de começo de ano. Por quê? Porque quando 2023 começou, Marte estava retrógrado e Mercúrio também. Então isso aí dá uma impressão das coisas meio caminhando devagar. A gente teve aquele evento no dia 8 de janeiro, inclusive, lá em Brasília. A gente vai falar um pouco sobre isso. Fica até o final do vídeo que eu vou comentar um pouco na perspectiva da astrologia esotérica. Mas, voltando ao sistema solar e ao movimento dos astros, nessa lua nova vamos ter quase todos os planetas direto, porque Urano vai ficar direto no dia seguinte. Então, você tem realmente aí, a partir do dia 21, toda uma movimentação no céu para que a gente deslanche realmente os nossos projetos e as nossas atividades do ano de 2023. Por isso, é um início de ano astrológico. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o signo de Aquário, vamos ver a configuração do mapa astrológico para essa lunação e, como eu falei antes, falar um pouco desses eventos aí que ocorreram na perspectiva da astrologia esotérica. E não se esquece de se inscrever, dar aquele like, aquela curtida, comentar aqui embaixo, eu sempre respondo, compartilhar, enfim, dinamizar aqui o canal para que a gente possa continuar esse trabalho de astrologia esotérica. Então a gente começa esse vídeo falando um pouco do signo de Aquário. A lua nova está no 1º grau. O Sol entrou no signo de Aquário no dia 20 de janeiro e ele fica lá até 18 de fevereiro. Então, todos nós podemos nos beneficiar dessas energias de Aquário nas nossas vidas, porque quando o Sol passa por um signo, ele ilumina, ele pega aquelas qualidades daquele signo e irradia para toda a humanidade. Então a gente começa falando um pouco da mitologia de Aquário. Para quem não sabe, o Aquário é o aguadeiro, aquele que derrama as águas. Só que não são águas do elemento água, do elemento emocional. São as águas da vida que os deuses disponibilizam para os humanos. Na mitologia, o aguadeiro que despeja as águas é, na verdade, o Ganimedes, que é um jovem pastor que foi raptado por Zeus. Ganimedes então se tornou o copeiro dos deuses lá no Olimpo. Ele servia o licor sagrado chamado a ambrosia e por isso ele é representado segurando ali aquele pote, não é, de água que tem esse licor sagrado dos deuses. Então, na perspectiva esotérica, isso significa que ele é um doador da vida, porque ao despejar para os humanos essas águas ou esse licor sagrado, ele na verdade está oferecendo o ideal universal que habita lá nos planos superiores. Então o Aquário é do elemento ar e isso reside na ideia, no plano mental, que é lançada para os humanos. O Aquário é um signo que está sempre na margem avançada da onda da vida, sentindo e visualizando sempre um novo paradigma para trazer à humanidade. E ao fazer isso, ele agrega pessoas e por isso é um signo progressivo. Nós estamos num período de sobreposição de eras, saindo da era de peixes, entrando na era de aquários, e por isso tem tanta polarização, porque temos muitas pessoas ainda identificadas com a era de peixes e outras empurrando aí a humanidade, não é? Muitas vezes até no autossacrifício, porque não é fácil estar na vanguarda. Por isso Aquário também é um signo onde as pessoas se sentem isoladas, porque quando você tem aquelas ideias de vanguarda que não são muito compartilhadas pelo status quo vigente, há um certo isolamento e uma necessidade de um distanciamento. E aí os aquarianos podem parecer um pouco frios na perspectiva da psicologia, porque eles estão antenados a esses ideais de vanguarda e estão
orientando a sua vida no sentido de fazer avançar essas novas ideias para que a humanidade possa evoluir. Aquário tem 3 regências. A tradicional é Saturno, antes de Urano ser descoberto. Ao ser descoberto, então, Urano passou a fazer a regência de Aquário. E na perspectiva esotérica, a regência de Aquário é Júpiter. Urano é aquele que rompe e abre a dimensão oculta para a humanidade. Quando ele foi descoberto, novas ondas aquarianas começaram a despejar para a humanidade sensibilidades que vão além daquilo que a realidade nos apresenta. Inclusive na astrologia, que era uma ciência muito voltada para os eventos e os fatos da realidade, passou a se voltar mais para dentro, ou seja, da sensibilidade maior, da intuição e da vida interior. Então, Urano foi o primeiro planeta, então ele meio que rasgou, passou por cima do Saturno, que é o limite da realidade, e mostrou que existe um cosmos, que existe um universo a ser descoberto. E ele está intrinsecamente ligado às aberturas que nós tivemos na evolução da humanidade na era moderna, principalmente associadas às questões políticas que deixaram de ter aquela dimensão mais autocrática, centrada nos reis, naquelas figuras absolutistas, e tivemos aí as democracias, não é? Governos onde os povos começaram a perceber que tinham também o direito ao poder. Então essa é uma característica de Aquário também, o povo no poder. No mapa astrológico, de uma maneira geral, Urano é o princípio da fecundidade universal, mostrando que existem várias possibilidades, que as janelas do universo estão sempre abertas e que o ser humano pode sempre explorar novas possibilidades. São os potenciais universais que vão muito além daquilo que a gente pode perceber com os sentidos e que vão se manifestando na medida em que o trabalho interno e oculto vai acontecendo. E nessa perspectiva a gente vai então se libertando de quê? De crenças, de padrões que nos limitam, né? Saturno é o limite, né? Então essas crenças, esses padrões nos limitam a enxergar possibilidades de mudança e de revolucionar a vida também, porque Urano representa esses potenciais criativos que nós temos, são as possibilidades infinitas. Então não precisa ficar jogando bombas mentais e nem ficar impondo as ideias diferentes para outras pessoas. Basta expressar de forma criativa e de forma independente e individual, sendo que na conexão com o coletivo, com aquela onda que faz o mundo avançar e evoluir. E aí a gente chega nesse ponto fundamental de Aquário, que é a questão da igualdade. Está ligado a redes, que está ligado à cooperação. São os grupos. Então é muito importante, e agora, durante esse período, já que Aquário está aí no céu, abrindo aí essas possibilidades, a gente pode realmente refletir e ver na realidade também, né, de acordo com a vida que a gente está levando, onde é que a gente pode ser quem a gente é, quais os grupos que a gente consegue expressar as nossas ideias. Então as relações para os aquarianos, homens e mulheres, precisam ser livres, precisa haver todo um espaço onde as ideias possam crescer, onde a pessoa possa se movimentar com liberdade para poder expressar a sua criatividade. Esse é o mapa da Lua Nova de Aquário, no dia 21 de janeiro de 2023, às 5 horas e 53 minutos da tarde. O mapa foi feito para o lugar onde eu estou, portanto, não considere as casas astrológicas. Então, é isso que a gente vai considerar na nossa análise. Os planetas e a localização deles nos signos. Então, veja, aqui estão os signos. O Sol e a Lua estão em Aquário, tá? Então, aqui nós temos, nessa roda externa, nós temos os signos. Nessa roda aqui nós temos as casas e os planetas que circulam exatamente por aqui, ocupando casas e ocupando também signos.
Então vamos lá, essa lua nova está aqui, Sol em conjunção com a Lua, esse é o Sol, essa é a Lua, no grau 1 de Aquário, começando então aí um novo tempo. Além do Sol e da Lua, nós temos Vênus e Saturno, que estão em conjunção no signo de Aquário. Lembrando que Saturno é o regente tradicional do signo de Aquário. Então nós temos muito Aquário nesse mapa, é o que eu estou querendo dizer, e eu já falei um pouco sobre Aquário. Então veja que essa energia ela está muito forte no céu. Tá? Nós ainda temos o Plutão em conjunção com a Lua Nova. Veja que ele está em 28 graus. Em março ele vai entrar no signo de Aquário, mas ele ainda está em Capricórnio. Só que ele está ali beijando a Lua Nova, vamos dizer assim, e anunciando, tipo assim, olha, eu estou chegando em Aquário, só que eu não cheguei ainda, e porque eu ainda não cheguei, daqui a pouco eu vou entrar no último grau e vou ocasionar o resto ainda da demolição e da destruição das coisas que eu tenho de destruir, para renovar a vida, porque Plutão faz isso, ele renova. A vida evolui, se movimenta, e se a gente não eliminar aquilo que não interessa mais, ficamos estagnados. Então a função do Plutão é essa renovação. Plutão, ele tem a energia do vulcão, não é? E o vulcão faz isso. O vulcão são as forças cegas da natureza, não é? São os titãs, a sua função é renovar o que estava obsoleto, regenerar o que está se deteriorando e criar novas paisagens, sejam elas naturais, sociais, políticas e culturais. Então, se o vulcão é na natureza, ele cria paisagens naturais. Se o vulcão é na psicoesfera social, ele vai criar novas dimensões e vai fazer um redesenho e um realinhamento da paisagem na psicoesfera social e cultural. Plutão está aí com essa grande força de trazer regeneração e cura. Plutão também é o planeta da morte, é o planeta que está associado à criminalidade, está associado ao submundo. Então, ele vai ali para mexer em todas essas coisas do inconsciente, para trazer à tona todas os nossos podres, não é? Para poder fazer aquela limpeza, aquela regeneração. As potencialidades criativas, que são as maiores riquezas que Plutão representa, elas brotam disso aí, desse trabalho constante de limpeza, de renovação e de regeneração interna. Um outro aspecto aqui no mapa astrológico é o quincunce entre o Marte, que está em Gêmeos, que é o signo de Mercúrio, e Mercúrio, que está em Capricórnio. Então, isso mostra a necessidade, durante esse período, de fazer ajustes necessários. Tá? Existe um aspecto de incompatibilidade, mas é nesse sentido, para que a gente possa observar atentamente as nossas relações, as nossas trocas, os nossos negócios, com quem a gente realmente está se comunicando, e evitar desperdícios de energias e trocas desnecessárias. Como Marte simboliza o curso de ação, podemos nos perguntar: o meu curso de ação está bem planejado? Ou será que estou desatenta e gastando energia à toa? Capricórnio pede estruturação do pensamento, da mente, para que haja uma correção do curso das ações que Marte representa. Aquário, embora seja um signo que promove a criatividade individual, ele tem essa perspectiva ideal mais ampla. Então é importante saber exatamente aonde é que as suas ações, a sua criatividade e aquilo que você faz se contextualiza dentro de um grupo maior, dentro de uma coletividade, dentro da humanidade. Enfim, as escalas elas vão ampliando, não é? De repente não precisa ser tão amplo assim, né? A vizinhança já pode ser um bom começo. Esse aspecto nessa lua nova do Marte, ele é
especialmente diligente, porque Marte ficou retrógrado durante muitos meses, desde outubro, e ele finalmente está se mexendo para frente, está se movendo, entende? E está mostrando que é hora de começar, sendo que reajustando a comunicação, as relações sociais, isso inclui mídias, isso inclui redes sociais, isso inclui toda a forma de comunicação. Então vamos fazer esses reajustes e vamos avançar finalmente em direção aos nossos objetivos esse ano, não é? Um outro aspecto importante nessa lua nova é Vênus, que está em Aquário, em conjunção com Saturno, é uma conjunção quase exata. Saturno está em Aquário, que é o signo dele, e Vênus em Aquário tem uma dimensão interessante, porque Vênus é o planeta do amor, e Aquário é um signo de ar, é um signo frio, então Vênus em Aquário é aquele amor pelas causas, é amor pelos ideais, é amor por toda uma coletividade, por toda a humanidade. Por isso pode ser um amar com distanciamento. E aí, como os nossos padrões de pensamento com relação ao afeto e as relações são sempre passionais e dramáticos, Vênus em Aquário pode ser considerada fria e distante, ou frio e distante. Porém, não é isso. É porque Aquário dá a noção de toda uma totalidade na humanidade. Então, vamos supor que você faça parte de vários grupos e aí você consegue identificar exatamente os limites das relações com as pessoas. Vênus em Aquário é isso, é qual é o nível em que você tem afinidade, porque Vênus é o planeta do amor, do magnetismo, da união. Então, nos diferentes grupos, o que é que une? Né? Tem grupos que unem mais por ideais, outros unem mais pelo coração, outros unem mais por relações kármicas, outros unem mais pelo afeto mesmo, do gostar e do querer e tal. Enfim, Vênus em Aquário é uma oportunidade para refletir sobre as relações de uma forma mais distanciada e de uma forma mais madura também, porque Saturno é um planeta que está associado à maturidade. Então, tanto no plano das afinidades mentais como das amizades, tá? Existem possibilidades de trocas relacionais por meio de redes de cooperação, porque é isso que, no fim das contas, Aquário simboliza, as redes de cooperação. Onde você não puder expressar a sua criatividade, você deve refletir sobre os limites da participação nesses espaços, tá? Onde não houver perspectiva também de mudanças, de avanços criativos coletivos, então, nesse sentido, não vale a pena investir a energia. Então, no que é que vale a pena investir a energia de união, de magnetismo, de troca, né? Veja, tem um semissexto com Netuno, e Netuno tem a ver com a inspiração. E aí a gente pode perguntar nessa lua nova, o que é que realmente me inspira para que eu possa avançar em direção aos meus ideais, em direção às coletividades, em direção a novas coletividades, não é? O Saturno, ele pode trazer algumas frustrações, algumas limitações na perspectiva afetiva, principalmente se ele estiver muito forte no seu mapa astrológico, se estiver fazendo algum aspecto aí, se essa conjunção estiver fazendo algum aspecto no seu mapa astrológico. Isso pode ser bastante limitante para você, mas no geral o Saturno é sempre aquele limite de uma maturidade que nos leva a refletir sobre os limites de onde nós podemos expressar a nossa energia amorosa e a nossa energia criativa. E tem até uma frase que circula por aí, eu não sei se é dela, né, mas dizem, Frida Kahlo disse o seguinte: aonde eu não posso amar, não me demoro, né? Então, essa é uma frase muito,
Vênus em Aquário e Frida Kahlo. Não conheço o mapa astrológico dela, mas é sem dúvida uma mulher de vanguarda do tempo dela, que foi à frente, que avançou e que inspirou muitas mulheres a avançarem lá na coletividade dela, no país dela, sendo inclusive reconhecida mundialmente. Então é isso, Vênus em Saturno, onde você não puder amar, não se demore. Então, minha gente, como eu falei lá no começo, vou fazer alguns comentários na perspectiva da astrologia esotérica sobre os eventos que aconteceram aqui no Brasil no dia 8 de janeiro. Nós fazemos parte dessa coletividade chamada Brasil e é importante que a gente reflita sobre os fatos e os acontecimentos dessa coletividade. No dia 7, que foi o sábado, o dia anterior, eu estava com um grupo de pessoas celebrando o Dia dos Astrólogos, que foi no dia 6, na verdade, no dia de Reis. Aí a gente se reuniu no dia 7, conversamos sobre o ano de 2023, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o ano de 2023, que eu chamei de o ano da transição, por conta do principal evento astrológico, que é o planeta Plutão entrando no signo de Aquário. Ele vai entrar um pouquinho em Aquário, depois ele volta para Capricórnio e só em 2024 que ele entra permanentemente no signo de Aquário. Então há uma transição. Quando o Plutão entrou em Capricórnio, lá em 2008, gerou uma série de mudanças no mundo, não é? A principal foi uma crise econômica e muitas estruturas governamentais foram colocadas em xeque. Então, o Plutão, nesse trânsito, no último grau do signo de Capricórnio, ele promove a finalização de processos destrutivos. Isso significa que a gente viu esses processos acontecendo. Nós vimos como é que a polarização foi gerando todo um ódio que foi sendo acumulado, até que essa pressão, como um vulcão, veio à tona lá no dia 8, e aí toda essa horda dessas pessoas indignadas foram lá manifestar os seus piores sentimentos, não é? Sentimentos negativos de ódio, vingança, preconceito, intolerância, tudo isso disfarçado de ideais políticos, porque na prática das frequências vibratórias o que vem à tona são esses sentimentos horrorosos. Ainda que haja uma justificativa ideológica, ainda que haja uma justificativa política, mas do ponto de vista da alma, o que vem são esses sentimentos negativos. E eu vou citar aqui um trecho de um livro da astróloga Liz Green, que também é psicóloga, que ela diz o seguinte: a tragédia é que a polarização existe inicialmente nos indivíduos e levada adiante, sendo invocada no mundo externo. Ou seja, se nós somos co-criadores da realidade, então também nós projetamos as nossas sombras, nós alimentamos os eventos da realidade, e se a gente não aprende com aquilo que de fato acontece na realidade, que é o espelho de nós, o espelho de uma coletividade, o que aconteceu foi a visualização geral daquilo que estava acontecendo ou que está ainda acontecendo na nossa sociedade, no nosso coletivo nacional, que é a polarização. Não é? Então, se a gente não vê isso como um espelho e tenta buscar dentro da gente mesmo esses sentimentos para que sejam curados, para que sejam eliminados, purgados, transmutados, essa realidade externa, ela continuará sendo alimentada, e aí a gente vai ver mais explosões radicais como essa. Bom, gente, então essa é a perspectiva esotérica dos acontecimentos, de que tudo que acontece fora, acontece dentro. Aquilo que está em cima é igual àquilo que está embaixo. O que está fora é o que está dentro. Então, que isso seja para nós uma grande lição para que a gente possa se observar e fazer aí esse trabalho de autoanálise, autoobservação, porque o Plutão
é o planeta da psicologia, é o planeta da psicanálise, e quando ele foi descoberto, foi exatamente esse momento em que a humanidade começou a despertar para a sua natureza subjetiva, para a sua natureza interna e psicológica. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham uma ótima alunação e namastê.